último episódio eu falei sobre o reinado de Vince McMahon como ECW Champion. Sem Donald Trump na jogada, Vince percebeu que não era um draw tão grande quanto ele achava que era. Então resolveu sumir da programação da WWE, explodindo a sua própria limusine e iniciando uma história em torno disso. Como uma forma de renovar os shows semanais, chegou a ordem para a realização do Draft de 2007. O que isso implicou para a ECW é o que veremos no episódio de hoje da série A História da ECW. Welcome to a very historic night of Monday Night Raw. Tonight will be the WWE Draft and also Mr. McMahon Appreciation Night. Tendo a primeira oportunidade em realmente mudar as coisas desde que a brand foi estabelecida em 2006, o corpo diretivo da WWE bateu o martelo de que a ECW, de uma vez por todas, seria um território de desenvolvimento de alto nível. O draft serviria para introduzir alguns novos talentos, na expectativa de que alguns iriam ser bem aceitos pelo público. O sentimento naquele momento era de que a ECW não conseguia fazer grandes estrelas. Esse seria o motivo pelo qual existia a forte ideia de que o Bob Lashley precisava sair de lá, mesmo sendo o ECW Champion. Como Vince McMahon tinha em mente que a empresa deveria ser construída ao redor do Bob Lashley e do John Cena, o Bob jamais poderia ficar escondido num programa secundário nas terças-feiras. Mesmo que não pudessem construir estrelas, a ideia era realmente utilizar a brand para dar exposição nacional pela televisão para talentos com um mínimo de experiência, que automaticamente trabalhariam em conjunto com as turnês do SmackDown, uma vez que os shows eram realizados em conjunto. Essa junção faria com que nomes mais experientes pudessem conviver com os novatos. Considerando a experiência prévia com alguns veteranos do SmackDown, isso não era de toda uma realidade tão bem aceita por aqueles que estavam nos vestiários. Então surgiu a ideia de colocar um nome mais respeitado do lado da ECW. Era óbvio que não poderia ser ninguém que fosse visto como o futuro da empresa, mas tinha que ser suficientemente respeitado para que pudesse estar no meio das novas estrelas e ajudar na construção delas. Essa pessoa acabou sendo Chris Benoit, que na época tinha ajudado o MVP com uma série de bons combates no SmackDown. O Chris Benoit foi escolhido para ser meio que um coach, não falando nessa essência do coach moderno, mas algo como se fosse um treinador barra jogador. Ia fazer um pouco das duas funções. Internamente, muitos viam que essa mudança deveria vir aliada com a manutenção do Lashley na brand ECW, porque um programa entre os dois facilitaria na evolução do Lashley como um trabalhador dentro do ringue. Só que o Vince não tinha tanto interesse em trabalhar no aspecto em ringue do Lashley, já que ele já tinha o look de um campeão, e é isso que importa. Sem o Lashley, a empresa queria que o Chris Benoit trabalhasse com outras novas estrelas, mais especificamente trabalhar na construção do Elijah Burke e do Marcus Corvon como as grandes estrelas da nova ECW. Ainda que o CM Punk na época fosse a pessoa mais over do plantel, o roteiro que a direção tinha em mente não permitia que o CM Punk fosse visto como um fenômeno ao longo prazo. Mesmo assim, com um plantel limitado, o Punk era facilmente visto como o babyface de número 2 da brand. Mas ainda falando sobre essa ida do Benoit para a ECW, uma vez que ela foi concretizada, choveram críticas à WWE, isso internamente. O que confortava as pessoas era que a promessa é que essa mudança não seria permanente. Direto no topo da lista das pessoas mais respeitadas da empresa, o Chris Benoit não era visto como uma máquina de dinheiro, principalmente pelo booker Michael Hayes. O Michael Hayes fez a carreira dele principalmente por ser muito bom no microfone. Então, quando ele se tornou booker, começou a enxergar que os grandes talentos eram aqueles que tinham, assim como ele, a capacidade de envolver o público enquanto estavam fazendo promos. Então, pouco após a WrestleMania, mesmo que o Benoit fosse visto como um nome que se encaixaria muito bem no Raw, a conversa acabou esfriando, ficou determinado que ele ia sair do SmackDown e, sem planos melhores, o Benoit foi colocado na ECW para fazer o que o Fit Finlay estava fazendo no SmackDown. Era um caso a ser visto com bons olhos para os fãs da ECW, só que para o Benoit isso talvez fosse um fim de carreira. Nem deu tanto tempo, só que a gente vai falar depois disso. Ao final do draft, que aconteceu no começo de junho de 2007, a ECW ganhou 5 novos talentos e moveu 6 para outras brands. Chegaram Chris Benoit, The Boogeyman, Viscera, The Miz e Johnny Nitro. Saíram o ECW Champion Bob Lashley, Snitsky,
Sandman, Hardcore Holly e os Major Brothers. Falando das chegadas, eu já falei do Benoit e dos motivos, então vamos seguindo. O Boogeyman foi basicamente colocado no território de desenvolvimento, que era o lugar ao qual ele pertencia. Aos 42 anos e com o Booker T como um professor pessoal de wrestling, era melhor estar na ECW do que desempregado novamente. Estar na ECW para ele era uma combinação estranha que poderia até dar certo. Just what ECW needed, more freaks! Para o Viscera, a ideia era transformá-lo em um novo personagem, mais próximo do clássico personagem do One Man Gang na década de 1980. Por ser uma pessoa grande, não era um problema imaginar que ele teria um push para onde quer que ele fosse. Os planos da empresa eram dar uma revitalizada na carreira dele para depois puxarem de volta para uma brand mais importante. O The Miz não estava pronto ainda para ser uma estrela, mas com menos competição na ECW, certamente ele estaria indo para um lugar melhor ao sair do SmackDown. A ideia era vendê-lo como um cara que todas as mulheres queriam ter, com a mentalidade de que isso faria ele parecer legal. De primeira já queriam trabalhar em alguma espécie com a Extreme Exposé. Com um pouco talento ao passar das cordas, havia até quem falasse que ele deveria atuar como um manager heel. O Johnny Nitro estava estabelecido no Raw como um job guy, então precisaria se desvencilhar disso na ECW, ainda que ele tivesse potencial para ser um dos top heels da brand. Crescer por lá, em tese, não seria difícil porque, diferentemente do The Miz, ele era um rapaz de habilidade considerável e notável. Nas saídas, os Major Brothers foram movidos para o SmackDown pelo simples fato de que, novamente, o Vince havia mudado de ideia sobre ter uma divisão de duplas na ECW e de ter um novo cinturão. Então não fazia sentido deixá-los por lá se não haveriam outras duplas formadas. Eles chegavam ao SmackDown com a dura missão de substituir o Paul London e o Brian Kendrick, algo que obviamente não daria certo. O Hardcore Holly saiu da ECW para o SmackDown principalmente pelo fato de que ele tinha problemas já conhecidos com o David Lagana. Você certamente vai lembrar que alguns episódios atrás eu falei sobre o Lagana ter prometido um grande push para o Holly se ele continuasse lutando lesionado até o WrestleMania, só que na verdade nada disso se materializou. O Holly então foi tirado das mãos do Lagana no draft. O Sandman foi movido da ECW para o Raw, especialmente para estar ali aparecendo no Hit, num papel similar ao Jim Duggan e o Eugene. Ele colocaria as pessoas over, carregando consigo aquela vibe de nostalgia, porque o público amava a entrada dele e continuaria amando para sempre. Mesmo que ele sempre perdesse, as entradas nunca fariam ele parecer um cara que sempre perde, então ninguém ia ligar muito. O Snitsky foi movido da ECW para o Raw para surpresa de ninguém. Já se falava disso há algum tempo, já que ele estava relativamente over no show da ECW, então era hora de mudar. A ideia era mantê-lo fresco no Raw, mais ou menos como fizeram com o Umaga em 2006. Ele apareceria derrotando todo mundo por um tempo, até que teria um programa com o John Cena no topo, e o ciclo realmente seria o mesmo do Umaga. E o Lashley, o ECW Champion, foi movido para o Raw. Não houve nenhuma surpresa por aqui, ainda que fazer com que o ECW Championship ficasse vago fosse uma decisão meio estranha a se tomar. Afinal, ele estava no Raw praticamente desde o começo do ano, então foi só a oficialização da mudança. Diante deste cenário, o título ficaria vago e o novo campeão seria definido em um torneio. E sobre isso nós falaremos no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, até a semana que vem a gente vai retornar com um novo episódio, e o próximo episódio é meio cabuloso, muito triste, né? Não queria chegar nele, mas chegamos. O novo campeão acabou sendo ofuscado por uma tragédia, e essa tragédia envolvia Chris Benoit, o homem que faria ali aquele papel de treinador, de homem de confiança da brand. Vamos falar sobre isso no próximo episódio, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!